Giro pelo futebol atualizado. Grêmio tem interesse no retorno do volante Matheus Henrique, do Sassuolo. Clube italiano recém-rebaixado analisa um possível empréstimo com compensação financeira pelo jogador de 26 anos. Cruzeiro tem interesse na contratação do volante Christian, do Atlético Paranaense. No entanto, o Furacão descarta qualquer possibilidade de negociar o jogador de 23 anos neste momento. Time da Arábia Saudita ofereceu renovação de contrato ao treinador Vitor Pereira depois de sua boa temporada no clube. No entanto, o português ainda não se decidiu porque tem o desejo de voltar à Europa. Bahia monitora a situação do volante José Escobar, do América de Cali. Colombiano de 19 anos, também pode atuar como lateral direito. Interesse no jogador surgiu através do Grupo City. Brentford tem interesse na contratação do atacante Luiz Guilherme, do Palmeiras. Clube inglês fez consulta pelo jogador de 18 anos e analisa realizar uma oferta. Fluminense, Flamengo, Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense estão interessados no atacante Gabriel Agüero, do Cerro Porteño. Já ocorreu os primeiros contatos com os representantes do jogador de 19 anos e os clubes estão observando. Remo tem interesse na contratação do lateral direito Apodi, que está no Vila Nova. Jogador de 37 anos, está na mira do Leão para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Remo tem interesse na contratação do volante Guilherme Mantuan, que pertence ao Amazonas. Jogador de 26 anos, é formado nas categorias de base do Corinthians. Cruzeiro tem interesse na contratação do centroavante Cavani, do Boca Juniors. Uruguaio de 37 anos recebeu através de seu empresário uma ligação do clube mineiro consultando suas condições. Atlético Paranaense tem interesse na contratação do atacante Eric Puga, do Ceará. Furacão pretende investir na posição com a abertura da janela, e o jogador de 23 anos é bem avaliado. Valor pago no atleta seria entre 15 milhões de reais e 20 milhões de reais. Benfica pretende emprestar o atacante Gianluca na próxima janela de transferências. Argentino de 18 anos está fora dos planos do clube português, onde disputou apenas uma partida. Atleta foi comprado por 9 milhões de euros junto ao Vélez em janeiro. Benfica não ativará a opção de compra do zagueiro Gustavo Marques, que retornará ao América Mineiro. A aquisição em definitivo do jogador de 22 anos estava avaliada em 1,5 milhões de euros. Atleta disputou apenas uma partida pela equipe profissional. Botafogo sondou a situação do zagueiro Lianco. O volante Alexander, do Fluminense, foi oferecido ao Napoli e também para a Roma, por meio de seu empresário Federico. Toronto FC negocia a contratação do zagueiro Raul Gustavo, que está de saída do Corinthians. Jogador de 25 anos, está fora dos planos do clube paulista, onde tem vínculo válido até o final da temporada. Corinthians tem interesse na contratação do meia-atacante Anderson Talisca. Jogador de 30 anos tem vínculo válido até junho de 2026 com a equipe saudita. Chelsea avançou nas negociações pela contratação do lateral direito Pedro Lima, do Sport. Clube inglês fez uma proposta de aproximadamente 8 milhões de euros pelo jogador de 17 anos. Corinthians recebeu proposta da Alemanha de 20 milhões de euros, 113 milhões de reais, mais bônus pelo atacante Wesley. Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund recentemente já demonstraram interesse no atleta, mas o nome do clube é mantido em sigilo. Santos tem interesse na contratação do goleiro Jordi, do Novo Horizontino. Jogador de 30 anos tem vínculo válido até o final da temporada, junto ao clube do interior paulista. Atleta já pode assinar pré-contrato com qualquer outra equipe, o que poderia facilitar uma negociação. Lens executou a obrigação de compra do lateral esquerdo Jonas Chaves, que pertencia ao Bahia. Clube francês desembolsou cerca de 4,5 milhões de euros pelo equatoriano de 22 anos. Celta de Vigo tem interesse na contratação do meia-atacante James Rodrigues, que está de saída do São Paulo. O clube espanhol fez uma consulta de valores ao staff do atleta e deve formalizar uma proposta. Tigres do México deseja negociar o zagueiro Samir, que está fora dos planos do clube. O jogador deve entrar na lista de transferências da equipe para a próxima janela. Paysandu negocia o retorno do centroavante Cassiano,
que pertence ao Estoril. Jogador de 34 anos estaria em fase de conversas para voltar ao Papão na próxima janela de transferências. Parma está interessado na contratação do lateral esquerdo Riquelme, do Cuiabá. Clube recém-promovido à elite do futebol italiano consultou as condições do jogador de 20 anos nas últimas semanas. Liverpool tem interesse na contratação do volante Ederson, que pertence à Atalanta. Jogador de 24 anos está avaliado em 30 milhões de euros, aproximadamente 133 milhões de reais e 500 mil. O Cruzeiro monitora a situação do atacante Caio Jorge, que está fora dos planos da Juventus. Jogador de 22 anos, esteve emprestado ao Frosinone, clube rebaixado à segunda divisão italiana. Equipe mineira fez uma consulta ao staff do atleta e estuda a contratação. Corinthians negocia a contratação do atacante Alexis Sanchez, que está de saída da Inter de Milão. Representantes do clube paulista estão na Europa conversando com o chileno de 35 anos. Atleta teria entrado em conflito com a comissão da equipe italiana e deixará o time ao final de seu contrato. Atlético Nacional monitora a situação do centroavante Ener Valencia, do Internacional. Clube colombiano tem o jogador de 34 anos como uma de suas opções para novo camisa 9. Santos tem interesse na contratação do goleiro Walter, do Cuiabá. A ideia da diretoria do Peixe é trazer um nome para fazer sombra a Gabriel Brazão, que se tornou titular após lesão de João Paulo. Boca Juniors monitora a situação do volante Fausto Vera, do Corinthians. Clube argentino deve formalizar propostas pelo atleta com a abertura da próxima janela de transferências.